Gente, bora lá. Seguinte, a aula de hoje é um conteúdo, a gente vai falar sobre ele e depois eu vou encaminhar um formulário para vocês sobre esse conteúdo. Eu já posto também a aula lá no Class e o formulário. A gente vai falar sobre as leis da velocidade na cinética química. Então, bora só, eu vou até botar aqui na página da gente e vou voltar lá para o início. Vou puxar aqui, ó, vou voltar lá para o início para a gente falar um pouquinho, puxar um pouquinho dos pontos que a gente trabalhou, tá? A gente falou sobre cinética química, como acontece a cinética química. E quando a gente tem no processo de cinética química, a gente vai ter os reagentes no início do processo, da quantidade máxima. Os produtos não terão números porque a gente não iniciou o processo de reação. Seria aquele momento de eu ter os dois copos com os reagentes na minha mão e eu ainda não misturei os dois para começar a dar os produtos. Quando a gente começa uma reação química, ao mesmo tempo que os reagentes vão sendo consumidos, esse consumo vai transformando, vai criando os produtos, tá? E a gente viu que existem fórmulas de velocidade. E essa fórmula de velocidade vai ser sempre a variação da concentração dividido pelo tempo que levou para ter essa variação. E aí vocês podem ter as velocidades de duas formas. Quando a gente encontrar uma velocidade com um sinal negativo, quer dizer que os reagentes estão sendo consumidos. Se você achar na velocidade um sinal positivo, quer dizer que está sendo formado produtos. Tá? Pronto. Vamos por essa partezinha aqui. A gente falou do que leva à formação de reagentes, né? Quais são os atos e fatos que acontecem. Cadê aqui? Minha água está aqui. Tá? Que acontecem. E a gente viu que são 3 pontos. Choque orientado, energia mínima e afinidade química. São essas 3 coisas que acontecem. E aí o choque orientado é o que é? É aquele choque geométrico onde os elementos eles vão se bater exatamente na posição correta para poder separar das suas ligações antigas e formar suas ligações novas, tá? E aí nós temos esse exemplo que pode-se dizer de um choque orientado e um choque não orientado, né? O choque orientado é um choque eficaz. Tá? Ele vai quebrar o hidrogênio e o iodo que estão aqui e vão formar o ácido iodídrico, que são esses dois aqui. E o não eficaz, simplesmente eles vão se chocar e vão retornar à sua composição original, tá? Eles não vão formar nenhum elemento químico. A gente falou também que precisa do que nós chamamos de energia mínima para começar uma reação química. Deixa eu abrir aqui a janela para a gente não vazio. Tá? Para se ter, e essa energia mínima, a gente pode entender como aquele mínimo necessário para que comece a acontecer uma reação química, tá? E qual seria esse mínimo? A ideia dele, gente, é a energia que eu preciso ter para iniciar o processo. Se eu colocar mais, não tem problema, ele vai iniciar o processo com mais tranquilidade. Então, quando vocês têm um morrinho, como eu estou botando aí, a menina precisa bater na bolinha para a bola subir esse morrinho para chegar no buraco, a energia mínima que ela tem que botar é a energia que faz com que essa bola suba esse morrinho. Se ela colocar uma energia que a bola não sobe o morrinho, ela simplesmente volta e a reação não acontece. Se ela colocar uma energia a mais que a bola suba o morrinho, a bola vai subir o morrinho, vai passar dele e vai descer. Tá certo? Então, energia mínima é aquela energia necessária para a gente poder fazer a ação. Tá bom? Tá? Falamos do complexo ativado. O complexo ativado é quando a gente atende às necessidades, além da afinidade que eu não tenho aqui ainda, mas ele consegue a energia mínima e consegue ter o choque ideal. Acontece o complexo ativado. É lá no topo da equação química. Simplesmente A e B batem e nesse momento em que as ligações de A e B começam a se romper e ao mesmo tempo começa a formar a ligação de A, de B e B começam a se romper. E ao mesmo tempo vem a formação das ligações A e B, aqui é que a gente chama de complexo ativado, né? É nesse complexo ativado que começa a formação dos produtos. E aqui nós temos o bendito gráfico de análise, tá? Esse gráfico, gente, é um gráfico exotérmico, é um gráfico onde os produtos vão ter uma energia menor do que a energia dos reagentes. E aí, como é que a gente consegue estudar a ideia desse aqui? Olha, aqui a gente precisa verificar detalhes dos seus cálculos. Primeiramente, a entalpia, o ΔH. A entalpia, gente, é sempre o valor dos produtos, dos reagentes e dos produtos, né? São os produtos menos os reagentes. Esse valor é a entalpia. Agora, quando eu quero descobrir a energia mínima, é aqui, ó. A energia mínima é exatamente desse ponto de cá até subir aqui, que será a energia mínima para começar a fazer o efeito de produzir os produtos. Se esse gráfico fosse invertido, ou seja, se os produtos começassem aqui e aí viesse para cá e fizesse esse gráfico no sentido oposto, a energia mínima seria dessa linha de cá até chegar aqui em cima, certo? Falamos de afinidade química, que era característica, que é a necessidade que os elementos tenham afinidade. Se eles não tiverem afinidade,
Se eles não forem reativos, eles não vão formar nada. Não adianta a gente ter choque orientado, não adianta a gente ter energia mínima se não tiverem afinidade. Falamos de superfície de contato. Quer dizer que quanto menor maior a superfície de contato, mais rapidamente vai acontecer uma reação química. É por isso que a gente orienta, mastiguem com cuidado, mastiguem o máximo de vezes possível, porque esse processo de mastigação vai fazer com que o alimento seja triturado adequadamente para você ter um processo digestório mais eficiente, tá? E dá um experimento muito legal, né? A gente falou da temperatura. O que é que falou da temperatura? Quando a gente aumenta a temperatura, significa que a gente aumentou a energia cinética das partículas dentro desse elemento. Aumentando essa energia cinética, vai aumentar as colisões. Aumentando as colisões, vamos ter mais colisões efetivas. E com mais colisões efetivas, a gente vai ter uma reação mais rápida. Tá? Falamos sobre o efeito dos catalisadores. O catalisador ele tende a diminuir a energia mínima de ativação e com isso ele acelera o processo da reação química, tá? Então, para cada choque acontecer, ele não vai ter que gastar aquela energia altíssima, ele reduz em até 60%, reduz até mais ainda, tá? E, claro, a gente determina o catalisador porque ele simplesmente ele não vai ser consumido. Eu vou botar é como eu pegasse um lápis, vou botar o lápis ali, ele vai ajudar na reação química e depois eu tiro o lápis, limpo e vou guardar. Tá? Ele não interfere, ele funciona como catalisador, mas ele não interfere na reação. A reação não vai produzir nem mais e nem menos. Certo? Ela só vai produzir mais rapidamente, numa velocidade maior. E aqui estão os efeitos que nós podemos mostrar para vocês. Ó. Observa aqui, eu tenho os reagentes e ele cai para cá. Tá vendo? Reagiu, caiu para cá, ficou mais fácil. Quando ele não tem o catalisador, ó, ele sobe e faz o mesmo processo num percurso maior. Então, observa, ela diminui a energia de ativação consideravelmente. Tá? Bom, existem dois tipos de catalisadores, homogêneos quando ele tem o mesmo estado do elemento que está usando, e heterogêneo quando ele tem estados diferentes. Né? Se um é sólido e a gente está usando ele num gás, ele é heterogêneo. As enzimas são um elemento criterioso dos catalisadores que nós temos no nosso corpo. Eles aceleram diversos processos, evitam que nosso corpo precise chegar a N temperaturas para conseguir realizar e tornam muito mais eficiente isso, né, no nosso corpo, no nosso trabalho. Certo? Concentração dos reagentes, o que quer dizer? No mesmo espaço, quanto mais concentrado for a substância, mais colisões vai acontecer e mais rapidamente vai ter essa reação química. Certo? Falamos também sobre a pressão. O que significa pressão? Quanto mais pressionado eu colocar esses elementos, quanto mais eu reduzir o espaço desses elementos, mais pressão eles vão ter, ou seja, mais próximos vão estar um do outro e maior será a chance de a gente ter uma reação química, tá bom? E agora sim, a gente chega na lei da velocidade. Pronto. Resumão, super resumão, 8 minutinhos, falamos tudo o que tínhamos que falar. E agora a gente chega no assunto. Lei da velocidade. Eu vou até mudar minha câmera de posição, porque ela vai ser mais eficiente aqui em cima. Ó. Tá, pronto. Então, bora lá. O que significa a lei da velocidade? Galera, se chegar mais alguém aí, dá um oi, tá? Ó, José Nildo chegou. Zé chegou. Bem-vindos, viu, gente? Ela começou agora de verdade, tá? A gente estava fazendo um resumão. Vamos lá. Lei da velocidade. Aqui, gente, é uma parte de cálculo. É uma parte complicada de cálculo? Não. Ela é uma parte simples. Só que, como eu falei para vocês, a química vai ter cálculo em tudo que vocês forem trabalhar nesses primeiros momentos. Pelo menos os assuntos que eu estou selecionando como prioridade, a gente vai ter a parte de cálculo. Aí a gente falou dos assuntos do segundo ano, né? Termoquímica, estamos falando de cinética química e a gente vai ter equilíbrio químico. Fechou esses três assuntos, eu pulo para outro conteúdo. Que vai fugir um pouquinho mais do segundo ano. Talvez eu retorne para algum conteúdo do primeiro, que eu acho importante. Eu falo de radiação, que é outro que eu acho importante. Vocês conhecerem um pouquinho, entenderem o que significa isso. Tá? Então, bora lá. Então, o que significa a lei da velocidade? A lei da velocidade é uma reação diretamente proporcional. O que significa isso? Quer dizer, deixa eu ler antes de falar, deixa eu ler a definição que eu botei para vocês aqui e a gente traz junto a interpretação. A lei da velocidade nada mais é do que a velocidade de uma reação, que ele nada mais diz do que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu abrir aqui o nosso whiteboard. Eu vou apagar o que tiver aqui, tá, gente? Que eu estava dando aula para o pessoal do terceiro ano. De outra turma. Olha, bora lá.
Ele diz que é diretamente proporcional, né, aos reagentes. Tá. O que significa diretamente proporcional? A gente já falou e já mostrou para vocês que numa equação química nós temos uns elementos que ficam do lado esquerdo. Esses elementos, eles podem formar qualquer coisa do lado direito, né? Ou elementos novos, ou até simplesmente formar um novo elemento que é a junção deles dois. Quem está do lado esquerdo vai ser sempre os reagentes. Porque são eles que reagem, eles que vão fazer o processo acontecer. Do lado direito, a gente vai ter sempre os produtos. O que é que ele está me falando? Que a lei da velocidade, a fórmula que a gente vai aprender, ele é baseado apenas nos reagentes. Porque são eles que reagem, são eles que formam o produto. O produto é uma consequência final, então eles não vão entrar nesse processo de cálculo que a gente vai ver aqui. Tá? E aí ele me deu essa belezura aí, ó, essa fórmula linda que vocês estão vendo. Um negócio que só tem um bocado de letra, um bocado de número, um bocado de catatal de coisa que serve só para assustar a gente. Certo? E deu as definições. Eu vou até bater um print screen dessa partezinha aqui para a gente trabalhar no nosso modelozinho extra aqui. Olha, gente. Eu tenho aqui essa equação química. E aí ele me deu essa formulazinha aqui, ó. Eu posso até melhorar essa fórmula. Eu vou pegar aqui, ó, em vez do x e o y, eu vou colocar aqui, ó, azinho e bzinho. Por que isso? Porque aqui eu posso colocar, ó, esse azinho aqui e esse bzinho aqui. Esses azinho e esse bzinho significariam os números dessa equação química. Bom, eles fazem referência aos números. Ou seja, quando a gente faz o balanceamento de uma equação, a gente tem números na frente dele. E esses números são essas letrinhas que a gente está representando. Aí eu botei dessa forma para ficar mais evidente para vocês. Então aqui, tanto o A e o B são expoentes determinados experimentalmente. Ou nós podemos encontrar em algumas equações químicas elementares, que é o próximo passo do que a gente vai falar. Tá? Então observa que nesse produtozinho aqui, nessa equação, a velocidade vai ser igual a um K, que é uma constante, certo? É uma constante que vai depender muito da temperatura, vai depender muito da pressão. Então, ela é uma constante muito específica, tá? Ela vai ser uma constante para cada momento da reação. E ela vai ser o produto das concentrações dos reagentes A e B elevado à sua molaridade, tá? Essa equação, ela é uma equação fácil em alguns pontos e ela é uma equação que a gente precisa analisar em outros pontos. Como assim fácil em alguns pontos? Bora pegar a básica aqui. A gente pode encontrar dois tipos de reações para a gente estudar na velocidade, na lei da velocidade e na cinética química. Primeiro é a reação elementar. Reação elementar, ela sempre vai estar especificado. Essa reação é uma reação elementar. Ela é uma reação que acontece apenas em uma etapa. Como assim? Isso daqui é uma reação elementar. Se eu juntar duas moléculas, aqui o 2, tá vendo? De gás de monóxido de carbono, mais uma molécula de oxigênio, ele vai gerar duas moléculas de dióxido de carbono. É uma equação elementar. Não tem segunda etapa, não tem terceira etapa para chegar nela, como a gente viu na lei de Hess. Não tem uma equação global. É ela, somente ela. Ponto. Para a gente achar, então, a velocidade, né, desse elemento, quando ela é uma equação elementar, ela é muito simples. Tá? Eu tenho a equação elementar aqui. Para eu achar a sua velocidade, eu só preciso pegar na minha fórmula, que eu mostrei para vocês, né? Vou até fazer ela de azul. O V vai ser igual à concentração K vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Quem vai ser o A desses elementos? Temos aqui, ó, o A. E o B vai ser esse. Então, como é que eu faço para montar a minha fórmula? Olha, se o A é esse e o B é esse, então o Azinho vai ser esse e o Bzinho vai ser esse. Eu simplesmente vou escrever novamente minha fórmula e vou substituir as considerações. O A vai ser o CO, tá? O Azinho do CO é o 2, vezes o B, que é o O2, e o Bzinho do O é o 1. Então a minha equação é essa de cá, ó. Reação elementar, eu olho para a fórmula, já bato a equação. A equação é essa. Está resolvido. Certo? Simples, fácil, sem nenhum problema, sem nenhum transtorno. Tá? Até aí,
Certo. É só copiar os reagentes, colocar os valores em cima e está resolvido. Só que aí é aqui que o bicho pega. Que a gente tem o que nós chamamos de equação não elementar. É uma equação que tem mais de uma etapa. Ou seja, eu tenho ela dividida em dois processos. Primeiro, para iniciar essa reação química, a gente tem esse processo de cá, aí depois ele vira esse de cá, aí esse segundo aqui, ó, reage novamente e vira esse de cá. Ou seja, eu tenho uma etapa, duas etapas para depois virar o produto. Quando a gente tem isso daqui, as coisas complicam um pouquinho, certo? Por quê? Porque a gente vai ter a formação do que nós chamamos de equação global, que é essa de cá. E as informações da equação global, elas não dizem muito para a gente de como fazer uma reação, uma velocidade, na lei da velocidade da cinética química. Por conta disso, a gente tem que ter uma análise sobre a equação. Sempre que existir uma equação lenta e equação rápida na questão, elas vão aparecer. Equação lenta e equação rápida. E aí, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso ver a equação lenta, porque vai ser sempre a equação lenta que determina a velocidade. Observa, eu tenho aqui etapa 1, ele está me dizendo, é lenta. Etapa 2, rápida. E etapa 3, nem etapa 3 é, né? Aqui é uma equação global, ou seja, quando a gente organiza a equação, ela vai ter esse formatozinho aqui. Tá? Vai ter esse composto com esse composto, formando esse de cá. Na equação global, eu não consigo usar para nada nesse tipo de ação. Na equação rápida, eu também não consigo usar. Então, toda vez que eu fizer a lei da velocidade que só tiver equações, eu vou pegar e trabalhar com a equação lenta, essa de cá. Então, como é que eu vou montar esse exercíciozinho aqui? Eu tenho aqui a minha equação, essa daqui, ó, gente, é a equação lenta. Tá? Essa é a nossa equação lenta. E em cima dela a gente monta. Mesma coisa. Velocidade vai ser igual a constante de K elevado a concentração de A, Azinho, vezes a concentração de B, Bzinho. Tá? Professor, e se eu tivesse 3 aqui? Se eu tivesse mais um elemento aqui, sei lá, mais um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio não, mas um oxigênio aqui. Tá? Aí se tivesse um terceiro elemento, esse elemento seria o C. Se tivesse um quarto, D. Se tivesse um quinto, E. E assim vai seguindo. E se só tivesse um, seria A elevado a Azinho. Tá? Então, o número de concentrações que a gente coloca aqui, ele vai ser diretamente relacionado ao número de reagentes que nós temos aqui. Certo? Pronto, montei isso daqui. Agora eu vou fazer as minhas substituições. A velocidade vai ser a concentração de A. O A é o H2 elevado a 1 vezes a concentração do NO, que está aqui, elevado a 2. Então, minha equação global para essa formulazinha é essa belezura aqui que vocês estão vendo. Simples. Tá? É a forma mais simples que nós temos de produzir essas equações para que vocês entendam como é que formar elas. Pronto. Dando continuidade. Aqui está justamente a que eu acabei de resolver para vocês. Dando continuidade, agora a gente vem para a equação um pouco mais difícil de ser interpretada. Certo? E é aqui que a gente precisa compreender como resolver. Vou copiar todinho aqui esse negócio, vou deixar grandão aqui para a gente ler e interpretar. Tá grandão. Gente, vocês podem ter a equação da velocidade da forma mais simples que a gente acabou de conhecer, que é onde simplesmente vocês precisam ver a equação. Se ela for elementar, que só tem uma etapa, a gente pega os reagentes, os mols dos reagentes e a concentração dos reagentes e monta. Tá? Se ela não for de uma etapa, se ela tiver mais de uma etapa, se ela for não elementar, mas mesmo sendo não elementar, eu tenho uma descrição da etapa lenta, eu também só copio as informações da etapa lenta, coloco lá na equação e vou resolver. Agora, quando eu tenho uma equação, eu não sei se ela é lenta, não sei se ela é rápida, não sei se ela é elementar, mas eu tenho um quadro de experimentação, que é esse quadro aqui, aí o cenário muda um pouquinho. Tá? Eu vou ter que avaliar as concentrações dos elementos, as variações das concentrações
e em qual velocidade essas reações vão acontecendo com concentrações diferentes para achar esses benditos valores que nós temos que buscar. E aí, como é que eu faço isso? Tem que descobrir, fazer passo por passo. Passo 1. Vocês escolhem qual dos dois vocês vão começar a fazer esse balanceamento. Vai descobrir essa grandeza deles, tá? Então você escolhe. Você vai começar a fazer a grandeza de A ou vai começar a fazer a grandeza de B? Eu vou escolher a grandeza de A para começar, tá? Então vou escolher A para a gente começar. E aí, agora que eu escolhi A, o que é que eu preciso ver? Eu preciso ver um dos experimentos. Observa que a gente tem 5 experimentos. Eu preciso ver um dos experimentos onde o A ele vai variar e o B não vai variar. Por exemplo, a gente já vê no experimento 1 para o experimento 2. Observa no experimento 1. O A saiu de 1 para 2. E o B estava em 1, continuou em 1. Observa, o A variou, o A mudou e o B não mudou. Tá? Então eu posso utilizar experimento 1 e experimento 2 para a gente calcular a ordem de grandeza de B. Ordem de grandeza, gente, é esse númerozinho aqui, ó, que a gente vai buscar. Certo? Então, beleza. Não variou. Achei aqui. É 1 e 2. Aí eu vou comparar aqui com a velocidade. Qual foi a velocidade de formação do produto que teve? Olha, a velocidade, quando teve a primeira reação, era de 2 moléculas por minuto. Na segunda reação, ele formou 4 moléculas por segundo. A velocidade dobrou. E aqui eu vou começar a descobrir os valores. Como é que eu faço? Olha, eu tenho aqui, eu vou botar até aqui do lado. Eu tenho um A que a gente vai trabalhar. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que no experimento 1, a concentração de A era 1. E no experimento 2, a concentração de A era 2. Eu vou igualar com as velocidades. A velocidade do experimento 1 de A era 2. A velocidade do experimento 2 de A era 4. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou simplesmente organizar os números. Tá? Vou deixar eles o mais simplificado possível para começar a trabalhar eles. 1 dividido por 2 não tem como fazer nada. Aqui tem 2 dividido por 4. Eu posso diminuir isso daqui. Ó. Eu posso pegar esse 2, cortar, que vira 1. Eu posso pegar esse 4, cortar, que vira 2. Né? Dá para dividir os 2 por 2. Aí fica também 1 sobre 2. Com essa divisão, eu montei essa equaçãozinha aqui. Ó. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Vocês perceberam que os dois são iguais? Isso é um ótimo sinal, porque facilita nossas contas. Como eu sei que os dois são iguais, eu vou pegar aqui ó, a parte de A e tenho que descobrir que número eu elevo esse de cá para dar exatamente o valor de cá. Tá? Então, que número eu elevo esse primeiro e eu consigo exatamente essa resposta aqui no segundo. Tá? Para que número eu elevo essa concentração para conseguir a resposta do segundo. No caso aqui, se os números são iguais, a elevação aqui vai ser... Eu vou até fazer um cortezinho aqui para a gente pegar esses pontos melhores. Tá? Esse cortezinho aqui vai ser... Esse xzinho vai ser exatamente 1. Porque 1,2 elevado a 2, o que significa isso daqui na matemática? Para a gente relembrar. 1,2 elevado a 1 é 1 vezes ele mesmo, tá? E é 2 vezes ele mesmo. Então não muda, é só ele representado. Perfeito. Ah, professor, e se aqui fosse um 2? Isso aqui seria 1 vezes 1, dividido por 2 vezes 2. Tá? Se fosse o 3, botava mais um aqui e botava outro 3 aqui. Se 3, botava outro 2 aqui. Se fosse 4, botava vezes 1 e vezes 2 mais uma vez. Tá? E assim vai, dependendo do número que está aqui. A tendência é que vocês achem até o número 3, normalmente. Tá? Então, com isso aqui a gente descobre que o valor é 1. Então, esse x é 1. Na verdade, eu nem vou chamar de x, né? Como a gente está trabalhando com A, esse aqui vai ser o valor de Azinho. O Azinho vai ser 1. Tá? Agora a gente vai para o B. O B eu vou fazer de verde. No B, eu sigo o mesmo processo. Eu tenho que descobrir um experimento onde o B vai variar
e o A não vai variar. Eu tenho que seguir exatamente a mesma coisa. Onde é que o B vai variar e o A não vai variar? Quando eu olho aqui, ó, eu já vejo que o experimento B 1 e 2 não variou, não me serve. O B 1 e 3 não variou, não me serve. Experimento 1 e 4, o B variou. Opa, então esse aqui já me serve. Agora, para me servir, o A do 1 e do 4 não pode variar. Então a gente olha aqui, ó. O A é 1, o B é 1, perfeito. O A é 1 e no 4 o A é 1. Ó, não variou. Então esse de cá me serve, do B. Para vir agora com B, eu preciso ver qual foi a mudança na sua velocidade. Então aqui no início, no experimento 1 do B, a velocidade era 2 moléculas por minuto. No experimento 4 era 8. Teve uma variação. Certo? E aí a gente vai fazer essa comparação como a gente fez aqui. Então o B, a velocidade de B inicial era 1, no experimento 4 era 2. E vai ser igual, a velocidade de B no experimento 1 é 2 e a velocidade de B no experimento 4 é 8. Olha que variação ele deu, gente. Mudou bastante. Só que aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Então a variação original vai ser aqui. Eita, Matheus, é aqui, verde. 1 sobre 2 igual a 1 sobre 4. Montei essa variação. Agora eu venho de novo aqui, ó. Que número eu posso colocar em B para dar 1 sobre 4, certo? Que número eu posso fazer isso daqui? A gente vai experimentando, não tem nenhum problema. Olha aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 1, a gente já sabe. É 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 2, como é que vai ser? Vai ser 1 vezes 1 dividido por 2 vezes 2. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Opa, ó. Achei. Então, o valor do B só pode ser 2. Então, o valor do Bzinho aqui, ele vai ser 2. Achei o valor do Azinho, achei o valor do Bzinho. Tá? E agora eu vou montar minha fórmula. A velocidade vai ser igual a K vezes a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado a 2. Certo? Qual das opções é? Ó, o A é 2, o B é 3. O A é 2, o B é 1. Só tem um A, nem B tem nesse de cá. O A 2 e o B 2. O B aqui está certo. Aqui, o A, quando não tem número nenhum, é 1, né? E quando tem um número, ele representa 2. Então a resposta é a letra E. Certo? Então a resposta dessa questão é justamente... Ah, pensei que eu tinha botado aqui, não botei não. A letra E. Ele só me disse os resultados, ó. Preste atenção na mudança da concentração e a sua reação com a velocidade. Se aumenta na mesma ordem, ela terá ordem 1. O que significa isso? Se a concentração duplica e a velocidade duplica, ordem 1. Se aumenta numa segunda ordem, ele terá ordem 2. Se uma velocidade duplica e a outra quadruplica, tá? Ele terá ordem 2, tá? O triplica terá ordem 2, certo? Basicamente. Bom, olha agora uma outra experimentação, um outro exercício para a gente fazer. E nesse caso, ele envolve 3 elementos. E ele pede a ordem da reação, que a ordem da reação é justamente o Azinho, o Bzinho e o Czinho, e pede o valor da constante. Quem quiser bater print, bate print aqui, ó, dessa questãozinha, desse jeitinho aí, ó. O print da questão. Deixa eu ter para vocês fazerem. Pronto. E agora a gente vai para o próximo passo. Esse de cá. Determine a ordem das reações em relação a, B e C. Olha, como eu falei para vocês, agora eu não tenho mais 2 elementos, eu tenho 3. Então a velocidade da reação, ele vai permanecer, só que agora ele vai fazer referência aos 3 elementos. Então a velocidade vai ser igual a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho, vezes a concentração de C elevado a Czinho. Certo?
ele vai permanecer. E se tivesse um D? Vezes a concentração de D elevado a Dzinho. E assim segue, tá bom? E ele precisa achar esses valores. Só que ele só me deu essa tabela. Como é que eu descubro? Do mesmo jeito. Só que como eu tenho 3 elementos, eu preciso agora ver a variação de um, onde os outros dois não podem variar. Então, bora começar com o mazinho, né, que é o nosso protocolo padrão. Vou até ampliar aqui um pouquinho. Por isso que eu tô achando estranho, que tá muito pequenininho a letra. As coisas vão dar errado, elas vão dar errado. Não adianta você tentar fazer nada para melhorar, que não vai melhorar. Pronto, olha lá. Então temos aqui. E aí a gente vai ter a primeira variação de A. Como é que eu vou fazer a variação de A? Eu vou ter que olhar onde uma concentração vai variar de A e B e C não vale. Eu geralmente começo do primeiro e vou buscando um por um de forma super tranquila. Olha, no A, o 1 é 0,5 e só variou no 4. Ó. Então, bora fazer essa primeira comparação. 1 com 4. Bora ver o B. O B com 4 não variou. Ok. O C com 4 não variou. Pô, perfeito. Perfeito. Então, eu vou pegar esses valores e colocar aqui. 0,5 sobre 1. Vai ser igual às velocidades. Então, a velocidade é aqui, ó, 0,015. E aqui, ó, dividido por 0,030. Tá? Se quiser usar a calculadora, podem usar a calculadora, não tem nenhum problema. O que vai acontecer nesse processo aqui? Eu consigo simplificar as duas lados da equação. Meio dividido por 1, ou meio e 1 dá para dividir por meio os dois. Então, meio por meio. Meio dividido por meio dá 1. E 1 dividido por meio dá 2. Então, essa parte da equação é 1 sobre 2. Ele vai ser igual a 0,015 dividido por 0,030. Cara, 30 é o dobro do valor que está em cima. Então, isso aqui vale 1, esse daqui vale 2. Olha que coincidência. Mesma equação. E a gente viu, quando os números são iguais, significa que o seu expoente vai ser 1. Por quê? A gente tem que pegar esse número de cá, né? A gente tem que pegar esse número e elevar ao número que a resposta seja exatamente o que está do outro lado. E aí, quando eles são iguais, o A só pode ser 1. Moleza, fácil, tranquilo. Bora ver o B. No B, mesmo processo. Eu vou ter que pegar um elemento de B aonde o A não varie, o C não varie e só o B tenha essa variância. Eu tenho aqui, ó, o B. Do primeiro para o segundo, o B varia. Ótimo. Primeiro experimento para o segundo, o A não varia. Ótimo. Do primeiro para o segundo experimento, o C não varia. Nem precisei ir muito longe, já peguei o primeiro e o segundo. Perfeito. Aí eu vejo a velocidade dos dois e vou montar meu cálculo. Olha aqui, o B passou de meio para 0, né? 0,5, vou botar aqui embaixo também do mesmo jeito. 0,5 sobre 1 vai ser igual a concentração 0,015 dividido por 0,015. Dá para simplificar? Dá. Mesmo jeito que a gente fez, ó. Por meio dá 1, por meio dá 2. Então aqui dá 1 sobre 2. Vai ser igual, ó. 0,015 por 0,015, gente, é 1 para 1. Agora eu entrei na equação que foge um pouquinho do que a gente está acostumado. Gente, que número elevado a 1,2 vai dar um número menor que ele, vai dar um número 1 para 1. Tá? Menor não, né? Vai dar um número diferente assim. Cara, só tem um número que a gente consegue fazer isso. Qual o número que multiplicado por ele, ou multiplicado por ele ou colocado em expoente, dá 1? Né? Quer dizer, qual o número exponencial que quando a gente eleva qualquer outro número vai dar 1? Eu tenho um número, que é o 0. Então, qualquer número elevado a 0, ele sempre vai dar 1. E esse 1, basicamente, está dividido por 1. Então, o valor de B, por essa regrinha da matemática, vai ser 0. O que significa que numa equação, eu nem uso o B. Ele nem vai ser importante na construção da minha reação química. Tá?
Bora ver agora o C. Como é que eu vou fazer o C? Vou seguir exatamente os mesmos protocolos. Eu tenho que achar um elemento do C que varie e um elemento de A e de B que não varie. Tá? Então, observa o primeiro de cá, ó, o C. Do 1 para o 2, do 1 para o 3, o C variou. Opa, perfeito. O B, do 1 para o 3, opa, do 1 para o 3 variou. Não posso usar. Só pode variar esses elementos. Tá? O 2. Ó, o 2 para cá variou. Opa, já que vai ser bom. O 1 para o 2 ele variou. Do B, do 2 para o 3, ó, ele não variou. Permaneceu 1. Ah, professor, mas está diferente o valor daqui de cima. Não tem problema. A relação de variação entre os elementos dele, da concentração de B. Aqui não variou a concentração, então permanece. E aqui, ó, ele também não variou. Ficou meio embaixo, ficou meio em cima. Ficou um embaixo, um em cima, não variou nenhum dos dois. Variou esse daqui, ó, de meio para 1. Ótimo, então eu posso usar do experimento 2 para o experimento 3. E a velocidade, vixe Maria, quadruplicou, aumentou horrores. Bora fazer as contas agora. Então não sei como é que vai ser. Vai ser 0,5 por 1 vai ser igual a 0,015 dividido por 0,060. Achamos essa bendita equaçãozinha aqui. Vou até fazer um zero mais bonitinho aqui. Passo 1, simplificar. Aqui a gente está craque, né? Está usando essa simplificação sempre. E agora de cá. 0,015 por 0,015 dá 1. Agora, se é 0,060 por 0,15 dá 4. Tá? Então, observa que um duplicou, o outro quadruplicou. Que número elevado a esse 1,2? Tá? Aqui eu vou chamar de Czinho. Vai dar 1,4. Experimentação. O 0 a gente sabe que dá 1. Não é. 1 a gente sabe que ele repete. 1,2 não é. Então a gente tem 1,2 elevado a 2. Vai ser o quê? 1 vezes 1 dividido por 2 vezes 2. Então isso daqui vai dar 1 sobre 4. Opa! Então o valor de C vai ser 2. Ótimo. Determine a ordem de reação em relação à concentração de A, B e C. As ordens de reação. A de A vai ser 1. A de B vai ser 0. E a de C vai ser 2. Essas são as ordens das reações. Certo? Na segunda questão, determine o valor da constante dessas reações químicas. Aqui já que o bicho pega um pouco. O que eu preciso fazer para determinar? Eu preciso usar a fórmula que a gente tanto estudou aqui, que a gente tanto está fazendo essas continhas para descobrir. Tá? Eu vou até botar um tracinho aqui para a gente fazer aqui embaixo. A fórmula, gente, a benditazinha, velocidade igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B vezes concentração de C. Elevado a Azinho, elevado a Bzinho, elevado a Czinho. Então, eu vou ter que substituir esses valores com as ordens representantes. Então, continuando. A velocidade vai ser igual a K vezes... Vou botar essas constantes. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar mais que isso. Eu já vou substituir, organizar para substituir todos os valores. Então, aqui, quando eu monto minha equaçãozinha, eu simplesmente vou organizar os valores que eu tenho para descobrir. Eu tenho primeiro o V, aqui eu tenho o K, eu tenho a concentração de A, eu tenho a concentração de B e eu tenho a concentração de C. Azinho, Bzinho e Czinho eu já tenho, tá, gente? Eu vou botar aqui do ladinho. Tá na equação que a gente descobriu. O A é 1, o B é 0 e o C é 2. A velocidade, como é que eu faço para descobrir esses valores de K? Gente, para achar qualquer uma das velocidades, eu posso pegar qualquer uma dessas linhas e substituir os valores. Eu que não sou besta nem nada, eu vou pegar o do E, porque simplesmente o do E os valores são todos iguais. Isso facilita pra caramba para mim. Os valores é 1 também. É um número fácil de calcular. Então a gente vai trabalhar com isso aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? A velocidade. A velocidade é 0,12. Então aqui, ó, a velocidade é 0,120. A concentração de A, B e C é 1. Olha que beleza. A concentração de A é 1, de B é 1, de C é 1.
E o K é o valor que eu quero descobrir. Eu só vou pegar todos esses números e botar na fórmula. A velocidade, 0,120, vai ser igual a K, que é o valor que eu quero descobrir, vezes a concentração de A, que é 1 elevado a 1, vezes a concentração de B, que é 1 elevado a 0, vezes a concentração de C, que é 1 elevado a 2. Aí fica fácil, né, gente? 0,120 vai ser igual a K vezes 1 elevado a 1, 1 vezes 1 elevado a 0, 1 vezes 1 elevado a 2, 1. Então, meu K vai ser 0,120. É a constante. Tá bom? Só conta, só conta, só conta. E aí, galera? Do Zenildo, cara, a tela tá aberta no máximo, padrão. Você tem que inverter o celular, cara. Senão você tem que me falar, professor, não tô vendo a tela, para eu poder projetar aqui para vocês verem melhor. Agora é um pouco tarde, ó. E aí, gente? Perceberam como é que é um negocinho que a gente precisa ter atenção? É muita conta mesmo. Cara, é conta que não acaba mais pra gente poder chegar nesses conteúdos. Vocês pegaram, perceberam que tem uma parte muito chata nisso daqui? É claro que como a gente tá fazendo passo a passo, faz devagarzinho, a gente leva bastante tempo, né? Eu levo 20 minutos, 30 minutos para fazer uma questão dessa, porque passo a passo, explicado item por item, análise por análise. Mas rapidamente, quando você pega o macetezinho de observar lá, faz se não tapa. Certo? Coisa de 3 minutos você faz uma questão dessa. 3, 4 minutos. Certo? Bora ver aqui o que a gente tem de próximo conteúdo nosso. Temos uma lista de exercícios para completar. E essa lista de exercícios eu vou encaminhar para vocês e a gente vai fazer ele, vai corrigir ele na próxima aula, tá? Vocês começam a fazer hoje, me entregam ele, o nosso protocolo de uma semana. E aí depois que vocês me entregarem, eu vou liberar para a gente continuar a execução ou fazer uma correção dele em sala de aula. E aí a gente fecha essa parte de equilíbrio de cinética química. Inclusive, já vou pegar na próxima aula, fazer isso e já vamos entrar em equilíbrio químico, tá? Porque eu preciso recuperar mais 2 aulas que eu acabei faltando. Eu recuperei 2 na semana passada e eu vou botar mais 2. Ô, bicho, eu não queria passar atividade, mas eu preciso passar atividade, velho. Por questões de nota. Eu preciso passar as notas para vocês, cara. Tá? Não queria passar atividade não, mas não tem jeito não. Inclusive, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essas aulas, esses momentos da aula que vocês têm agora, para vocês adiantarem esse passo, para vocês fazerem esse passo. Inclusive, eu acabei usando 2 aulas, né, gente, para explicar o conteúdo. Aí pronto, vocês pegam a terceira aula, já cortam uma e vocês ficam fazendo a atividade. Certo? O que é que eu preciso fazer com vocês agora, antes de fechar esse conteúdo? Alguma dúvida, gente? Tô assistindo o vídeo de novo, né? Assistindo o vídeo de novo, resolve. Então é o seguinte, vou parar a gravação.